para cultuar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Eu quero que você já abra sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes, capítulo de número 1. Eclesiastes existe e está aí na Bíblia, viu, igreja? Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Manhã ensolarada de domingo, louvado seja o seu nome, Senhor. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Eu quero te levar também ao mesmo livro, avança um pouquinho, vai lá para o capítulo 12, Eclesiastes 12, final do capítulo de número 12 de Eclesiastes, o versículo de número 13 diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todos os homens. Amém? Amém. Pode tomar o seu assento. A palavra do Senhor é maravilhosa. Eu vou ser breve. A palavra do Senhor nos direciona. A palavra do Senhor, ela nos apruma. E se estamos aqui hoje é porque o Senhor nos permitiu. Portanto, que abra o seu coração para ouvir a palavra do Senhor, para ser direcionado por ela. Esse texto que nós acabamos de ler, nada mais, nada menos quem escreveu foi Salomão, o homem mais sábio que passou por essa terra. Se você não conhece o rei Salomão, se você não sabe a história dele, tudo começa com seu pai, o rei Davi, o segundo rei de Israel, um homem que foi ungido a rei, derramado óleo sobre a cabeça dele. Ele ainda era um jovenzinho, quando o profeta Samuel vem até ele e o unge a rei. E não é porque ele foi ungido naquele momento, não é porque foi derramado óleo sobre a cabeça dele, que ele passou a governar naquele momento. Muito aconteceu até se desenrolar os fatos dele se tornar rei de Israel. Ele foi perseguido, ele foi ultrajado. Davi passou momentos muito difíceis naquela espera para se tornar o rei de Israel. Mas Davi tinha algo que chamava muito a atenção de Deus. O coração de Davi era um coração que se derretia na presença do Senhor. Era um homem muito duro, era um homem que derramou muito sangue com as mãos. Davi, quando ele ia para uma guerra, ele não tinha misericórdia. Ele passava a espada, ele destruía o que tinha que ser destruído. Mas na presença do Senhor, o coração dele se derretia. Aleluia. O coração de Davi se derretia. E Davi se torna rei. E Davi se torna governador de Israel. E Davi comete, infelizmente, Davi comete muitos erros. Apesar de ser um homem que tinha um coração, que Deus fala, um homem segundo o meu coração, um coração que se derretia na presença do Senhor. Podia acender a luz, apóstolo? Está meio escuro. Liga. Amém, glória a Deus. Apesar de ter esse coração derretido, esse coração que se derramava facilmente na presença do Senhor, Davi cometeu muitos erros. Davi cometeu muitos deslizes. E um dos maiores deslizes que talvez Davi tenha cometido foi ter adulterado com Batseba. E nesse adultério que Davi teve com ela engravidou dele. E ela ainda era casada. E aí, Davi, para tentar resolver a situação, o marido dela estava na guerra. O marido dela estava lutando por Israel. Ele estava lá na batalha. Davi tem uma atitude covarde.
Davi dá ordens para o seu comandante colocar o marido dela na frente da batalha, para que ele fosse morto, porque ele ia resolver a situação dele. Ele tinha engravidado a mulher do cara, mas Deus estava vendo tudo isso. Não importa aquilo que nós façamos, a você que me ouve pela internet, não importa o que você está fazendo, não importa talvez aquilo que você acha que só você está vendo, Deus está vendo. Talvez aquela situação que você fala, eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou fazer da minha maneira, eu vou dar uma arrumadinha aqui. Talvez ninguém esteja vendo, mas Deus está vendo. A palavra de Deus diz assim, que os olhos do Senhor estão sobre a terra, contemplando os bons e os maus. O Senhor está vendo tudo. E Davi, nessa atitude impensada, nessa atitude insana que ele tem, o marido dela morre. Ele fala, pô, agora eu resolvi meu problema, agora eu pego a viuvinha, tomo ela para mim, ela já está grávida, o marido dela é morto, acabou, não tem problema nenhum, resolvi a situação. A situação, quando ela é resolvida da maneira, da sua maneira, da maneira aparentemente mais simples, ela sempre vai trazer consequências, sempre vai trazer algo que não vai te fazer bem, vai resolver naquele momento. Eu sempre falo, nos meus negócios, existe eu acho que em todos os negócios, mas no meu negócio tem uma particularidade, que os camaradas que mexem com o que eu mexo, eles falam muita mentira. Muita mentira. E tem um camarada que eu faço muito negócio junto com ele, e às vezes tem alguns negócios que eles travam mesmo, igreja. Acontece alguns empecilhos, acontece alguns entraves. E aí ele tinha a mania de falar, acontecia alguma coisa no meio de uma negociação que estava dando entrave na negociação, estava inviabilizando a negociação. Ele tinha o costume de querer mentir para o cliente envolvido na negociação. E eu sempre disse para ele, por mais que pareça que a verdade, ela não vai te favorecer naquele momento, fale a verdade. Porque as escrituras dizem, quando você diz a verdade, se manifesta a justiça de Deus. Amém. Por mais que a situação possa parecer contrária a você, possa parecer, não, se eu falar a verdade nessa situação, eu vou me lascar. Se eu contar a verdade nessa situação, eu vou sair perdendo. Não. Porque se você falar a verdade, mesmo que aquilo seja contra você, você tirou das mãos de Satanás. Não está mais na mão dele, está na mão do Senhor. E na mão do Senhor tem justiça. Aleluia. E quando você fala a verdade, mesmo que aquilo pareça que vai te trazer dano, a justiça de Deus se estabelece. Glória a Deus. Então, Davi, ele tentou dar um jeitinho na coisa. Ele foi tentado, no começo o apóstolo falou sobre isso. Eu fico maravilhado de ver como que o Senhor conduz uma situação. O apóstolo abre o culto hoje com o livro de Marcos, capítulo número 8, que fala o que o homem vai dar pela sua alma, o que o homem pode pagar. O apóstolo falou sobre o pecado. Entenda bem, o tentador, eu vi isso essa semana, eu fiquei maravilhado. O tentador, ele está onde? Ele está fora. O tentador está fora. A tentação está onde? A tentação está dentro. É o que o apóstolo falou. O tentador, ele só vai poder excitar algo dentro de você que já tenha dentro de você. Ele não vai colocar uma tentação nova, ele só vai trabalhar potencializar aquilo que já está dentro de você. Porque o tentador está fora, a tentação está dentro. Se você pegar o livro lá de Gênesis, o Senhor fala assim para Caim, né, apóstolo?
Eis que o pecado está à porta. O pecado está à porta. O pecado sempre está à porta. O erro sempre está à porta. A situação que vai tentar te afastar de Deus sempre está à porta. Mas aí Deus, Ele é tão bonzinho que Ele dá a saída, Ele dá a dica ainda. Ele fala para Caim: Caim, o pecado está à porta, meu filho, mas cabe a você dominá-lo. O tentador está fora, a tentação está dentro. Então, se ele está fora, a tentação está dentro, cabe realmente a nós dominarmos. Davi, quando era para estar na guerra com o povo dele, lutando, ele decidiu ficar em casa. Ele decidiu ficar em casa. E ele estava meio ocioso. Ficar ocioso é perigoso, igreja. Alguém já ouviu falar aquele ditado popular que mente vazia é oficina de Satanás? Oficina de Satanás. Quando você não tem o que fazer, quando você está negligenciando aquilo que você deveria estar fazendo, a mente começa a vagar. E nesse vaguear da mente, pode te colocar em uma situação que vai destruir a sua vida inteira. Davi, ele está ali na sala eu imagino que do quarto dele, e era uma sala que dava para ver pela janela o resto das casas que ficavam no reino. E ele vê Batseba tomando banho. Não sei porque que aquela mulher também estava nua tomando banho ali, mas enfim. Tem tantas janelas. Exatamente, no meio de tantas janelas. Ela também provocou. Exatamente. Enfim, e ele peca. Ela tem o primeiro filho. Esse filho não vinga, ele morre. Davi jejua, Davi clama ao Senhor, ele morre. Enfim, mas quando Deus concede o perdão do erro que Davi tinha cometido, Batseba engravida novamente, e ela engravida de Salomão, e Deus amou Salomão. Só que a consequência do que Davi fez durou por toda a vida dele. Por isso que nós temos que ter cuidado, porque às vezes parece que é uma coisinha pequenininha que nós fazemos. Parece que é uma coisinha assim que não vai dar em nada. Parece que é assim, mas é só isso, eu estou tirando isso daqui e estou colocando aqui. Parece que não vai resultar em nada. Mas o que Davi fez, a espada nunca se apartou da casa dele. Logo em seguida, ele tinha várias mulheres. Uma das filhas dele, o filho com outra mulher, se engraça com a filha e violenta ela sexualmente. O irmão dela se zanga com isso e mata o outro irmão de pai, que eram filhos de Davi, mas de mulheres diferentes, comete um assassinato. Depois, um pouquinho mais para frente, Absalão, outro filho de Davi, usurpa o trono do pai, tenta um golpe de estado contra o pai. E aí vai chegando no final da vida, um outro filho de Davi, Adonias, que era o herdeiro do trono, tenta também usurpar o trono do pai. Então imagine o ambiente que Salomão cresceu. Imagine um ambiente nesse palácio onde Salomão se desenvolveu. Salomão era o filho do adultério, mas da mulher com quem Davi tinha adulterado. Você acha que foi fácil o ambiente onde Salomão cresceu? Você acha que foi fácil ali no palácio, nos corredores, os olhos tortos, talvez os outros filhos de Davi falando assim para ele: você é bastardo, você é filho da adúltera. Esse é o contexto do que está acontecendo. Imagine se a infância de Salomão foi boa. Mas Deus parece ter uma particularidade de amar os rejeitados, né? Aqueles que parece que não vai dar em nada, aquele que parece que não é nada, aquele que aos olhos da sociedade, não, eu não sou nada. É esse que Deus parece que pega e fala: eu vou fazer de ti algo grande, eu vou fazer de você algo valoroso nas minhas mãos. E quando Davi está no leito de morte, ali pronto para morrer, chega a notícia de que Adonias estava sendo
aclamado rei, sem a ordem dele. Adonias era o filho mais velho dele, Davi. E Davi pega e fala: não, Salomão vai ser rei. E ele nomeia Salomão a rei. E se eu não me engano, Salomão começa a reinar com 20 anos. Ele começa a reinar. Um jovenzinho, que talvez ele tinha todas as desculpas do mundo para falar: eu sou um coitadinho, eu sou filho de um relacionamento de adultério do meu pai, eu fui desprezado a vida toda, eu não sou nada, e começar com aquele mimimi, porque tem muito crente que vive no mimimi, igreja. Vive no mimimi, vive chorando, vive murmurando, vive reclamando. Salomão tinha tudo para ser um péssimo rei. Já começou pelo exemplo do relacionamento do pai dele com a mãe dele. Mas aí, quando ele assume o trono, ele pega e Deus aparece para ele. E Deus fala assim: pede-me o que você quiser. Pede-me o que você quiser, Salomão. E Salomão pega e fala assim: Senhor, deixa eu só achar aqui um texto que eu queria achar. Enfim, não achei, depois eu procuro. Enfim, igreja, Salomão pega e pede para Deus: Senhor, eu quero sabedoria para conduzir o seu povo. E Deus se agrada tanto do que Salomão pede, que Deus fala assim: filho, você poderia ter me pedido riquezas, você poderia ter me pedido a cabeça dos seus inimigos, você podia ter me pedido tantas coisas dessa terra, mas você me pediu sabedoria para guiar o meu povo. Por causa do que você me pediu, Salomão, eu vou te dar riqueza como eu nunca dei para ninguém, e sabedoria a qual eu nunca dei para ninguém. Aleluia. E Salomão se torna o homem mais rico da terra, o homem mais sábio de toda a terra. E você acha que ele pediu sabedoria para Deus por quê? Foi o texto que eu tentei achar, está em Provérbios, que Salomão diz assim: quando eu era pequeno e tenro, nos braços de minha mãe, o meu pai... Capítulo 3 de Provérbios. Capítulo 3 de Provérbios. O meu pai me ensinava... Deixa eu achar aqui. Capítulo 3 de Provérbios. Lembra qual é? Enfim, quem que ensinou isso para Salomão? Foi Davi. Davi orientou ele, falou: filho meu, busca a sabedoria com todo o seu entendimento. E ele busca a sabedoria. E o primeiro pedido que ele faz para Deus é sabedoria para cuidar do povo. É 4:3. 4:3. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, e nem dela te aparte. Ele aprendeu com o pai dele. E o que ele aprendeu com o pai, ele colocou em prática diante do primeiro pedido que ele teve que fazer para Deus. E isso fez toda a diferença na vida dele, durante toda a jornada. Salomão se tornou o homem mais rico que já passou pela terra. Não teve nenhum mais do que ele.
mais sábio. Hoje a fortuna de Salomão, aproximadamente, se fosse calculada, chegaria a 1,5 trilhão. Eu não sei se é de dólares ou se é de real. Ele foi um homem muito rico. Enfim, mas o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Que nós lemos lá em Eclesiastes, que a vida é vaidade, que todo trabalho debaixo do sol é vaidade. E lá no final ele escreve, no capítulo de número 12, versículo 13, de tudo que se tem visto e ouvido, o resumo é: teme ao Senhor, lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade. Um homem que tinha tudo isso, um homem que Deus colocou nas mãos dele grandezas. Ele escreve primeiramente, talvez no começo do seu reinado, onde ele ainda talvez ele estava num período de amadurecimento, apesar de ser sábio. Ele escreve um livro de Cantares, e ali ele relata o amor dele talvez pela sunamita. Porque Salomão, quando ele se casa, ele pega um reino e ele começa a fazer alianças. Ele se casa 700 vezes, igreja. Já pensou 700 casamentos? Muito baixo. O problema não é 700 casamentos, o problema é 700 sobras, né, apóstolo? E mais 300 concubinas, porque ele foi fazendo aliança com outros reinados. Porque o reinado de Salomão foi um reinado de paz, não teve guerra no reinado de Salomão. Talvez esses casamentos foram alianças que ele foi fazendo com outros reinos, e isso foi promovendo a paz. Havia uma amistosidade entre as partes. Esse é ele. E ele começa escrevendo o primeiro livro que ele escreve na Bíblia, Cantares. E se você ler Cantares, você vai ver um homem falando do amor, um homem falando de coisas loucas pela sua amada. E depois, eu creio que já na meia-idade de Salomão, onde ele já tinha vivido, onde ele já tinha experimentado as coisas da vida, uma parte ele escreve Provérbios, que é um livro fantástico para o nosso relacionamento com as coisas do dia a dia. E eu creio que no final da vida dele, quando Salomão já tinha feito de tudo, já tinha conquistado tudo, ele não negou nada que o coração dele desejou. Ele batia o olho em algo, desejou, ele tinha. Você já pensou o que é isso, igreja? Você tem tudo o que você quer? Tem? Não. O que Salomão queria, ele tinha. O que ele desejava, ele ia e alcançava. Não teve nada diante dos olhos dele que ele disse não. Ele alcançou. Quando uma comitiva vem visitá-lo, a rainha de Sabá, porque a fama dele se espalhou por toda a terra, e quando ela vem fazer uma visita para ele, ela fica de queixo caído, ela fica assim admirada, porque o nome dele era falado pela terra toda, e a fama dele corria. Mas quando ela chega ali presente, ela fala: é mais do que eu ouvi ao seu respeito. Aleluia. Você está entendendo de quem nós estamos falando? Você está entendendo do que está sendo tratado aqui? Um homem com esse nível, ele chega no final da vida dele, quando ele está escrevendo o livro de Eclesiastes, que viveu todas essas coisas, que alcançou tudo que ele quis alcançar. Ele escreve assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade das vaidades, diz o pregador. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem do seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Ele entendeu que essa vida, ela sem Deus, ela é passageira demais. Essa vida sem a presença do Senhor, talvez os mais jovens não entendam isso. Talvez as pessoas que são um pouquinho mais jovens não entendem, porque o nosso ímpeto na nossa juventude, o nosso ímpeto de fazer, de conquistar, nos dá a falsa segurança de que nós realmente podemos fazer tudo. Quando nós somos mais jovens, nós achamos que nada pode nos impedir.
Nós achamos que tudo pode ser alcançado. E a gente se atreve, quando somos mais novos, por ter essa sensação de viver distante do Senhor, de não colocar o Senhor no centro de todas as coisas. Mas o tempo vai passando, a vida vai passando, e você começa a entender. Por exemplo, o apóstolo já passou da minha idade, eu já estou na meia idade, né, apóstolo? A gente começa a entender que tudo não tem valor. O valor verdadeiro são quando as coisas elas são conquistadas com o Senhor. Amém. E para o Senhor. Amém. As pessoas elas se enganam. Eu não estou dizendo que você não vai conquistar, você que é mais jovem, que você vai lutar, mas eu estou dizendo, coloca sempre Deus no meio de todas as coisas, porque se você for lá para o final do livro, e está escrito assim, ó, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todos os homens. Teme ao Senhor, ponha Ele no meio de todas as coisas. Não tem nada nessa vida que nós fomos fazer, que nós venhamos conquistar, que vai nos dar alegria plena como a presença do Senhor. Não tem nada, igreja. Não tem nada. Se eu chegasse para vocês e desse uma mochila na mão de vocês, presta atenção. Se eu desse uma mochila para vocês e colocasse 5 quilos de pedra dentro dessa mochila, 5 quilos nessa mochila, pedra normal, e pedisse para você caminhar por 7 quilômetros, você acharia legal ou não? 5 quilos. E se eu pedisse para você colocar mais 5 quilos, iria para 10, e caminhasse os mesmos 7 quilômetros, o que você faria? Não queria? Ninguém queria? Ninguém? Tá, pois bem. Se eu desse a mesma mochila e colocasse 5 quilos de ouro e pedisse para você caminhar 7 quilômetros, seria? Sim. E se eu falasse, coloque mais 5 quilos de ouro dentro da mochila, você caminharia 7 quilômetros? Melhor. O peso é o mesmo, a distância é a mesma, o cansaço vai ser o mesmo, a fadiga vai ser a mesma, mas o que mudou? A recompensa. No primeiro exemplo você estava carregando apenas pedra. No segundo exemplo, a caminhada é a mesma, o cansaço é o mesmo, a fadiga é a mesma, mas o que você está carregando é ouro. A vida ela só vai valer a pena quando você colocar na sua mochila as verdades do Senhor, os princípios do Senhor, as grandezas do Senhor, porque o cansaço vai ser o mesmo, a dor vai ser a mesma, os sacrifícios vão ser os mesmos, as noites de insônia vão ser as mesmas. Mas o que vai mudar? A recompensa, a motivação pela qual eu estou fazendo aquilo. E a motivação verdadeira só é o Senhor. Nós estamos chegando no final de ano. Acho que tem mais um culto, 2 cultos? 2. Mais 2 cultos. Já vou passar. É um tempo de nós fazermos, o que a gente vê na TV, nos jornais, geralmente no final de ano? Retrospectiva 2022. É tempo de nós fazermos uma reflexão, uma retrospectiva. O que nós colocamos dentro da nossa mochila esse ano? Você viu aqui o homem mais sábio do mundo falando que tudo é vaidade, que tudo não encontra sentido em si mesmo, que tudo que você sofre, que tudo que você passa nessa terra por si mesmo não tem valor. Só quando o Senhor faz parte daquilo. É tempo de nós olharmos para dentro de si, olharmos um pouquinho para trás e falar, está chegando o final do ano.
Eu fiz a diferença esse ano. O que eu conquistei foi para a glória do Senhor. O Senhor esteve envolvido no que eu fiz. O que eu fiz glorificou o nome dEle. O que Ele pôs nas minhas mãos, eu honrei a Ele. Porque a vida ela só vai valer a pena assim, igreja. Ela só vai valer a pena quando nós tivermos na nossa bagagem uma riqueza, uma preciosidade. Porque o tempo passa, a vida passa. A saúde ela já começa a não ser a mesma. Começa já a não ser a mesma. Porque o seu corpo vai mudando. O seu corpo vai se deteriorando. Como o apóstolo falou, isso aqui é uma cápsula. É algo que nós habitamos, mas é algo perecível. É algo que com o passar do tempo vai se deteriorando, vai se enfraquecendo. Tudo isso está passando no tic-tac do tempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. E nós temos feito o quê? O que nós temos carregado nessa mala? Que se não valer a pena, é só carregar peso, só cansaço, só fadiga, só vaidade, como o pregador está dizendo aqui, Salomão. Faça a vida valer a pena. Faça a vida, quando talvez você chegar naquele último suspiro de vida, você olhar para trás e falar assim: a vida valeu a pena. Minha vida valeu a pena, Senhor. Eu usei, enquanto o Senhor me deu a saúde, enquanto o Senhor me deu a vida, eu usei tudo para a sua glória. Eu carreguei as pedras preciosas que estavam na minha mochila, eram pesadas, Senhor. Como o apóstolo disse no começo, no texto que ele leu: negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Coloca essa mochila, que são os pesos da vida, o peso da cruz, com as coisas que valem a pena serem carregadas, com as coisas do reino, com as coisas do Senhor, com as coisas que vão fazer a diferença na sua vida, na sua caminhada. Amém. E eu termino aqui. E eu posso te afirmar que não tem nada que você possa conquistar nessa vida de material, nada que dê mais alegria do que o Senhor. Um carro novo, ele te alegra num primeiro momento. Uma casa nova te alegra num primeiro momento. Uma conquista, uma propriedade que você compra, algo te alegra num primeiro momento. Depois é só fadiga e vaidade. As coisas verdadeiras, as coisas que são realmente, que têm valor, que vão impactar a sua vida, elas são de graça. Deus nos deixou de graça. E por ser de graça, nós muitas vezes não valorizamos. As verdadeiras preciosidades da vida, elas estão à nossa disposição de graça. A família, o Senhor, os verdadeiros amigos, as coisas que realmente valem a pena, elas não precisam de dinheiro para serem compradas. E às vezes a gente deixa tudo isso passar despercebido, porque na mala que nós estamos carregando, na mochila que está nas nossas costas, só tem pedra que não tem valor nenhum. E é isso que o inimigo quer fazer. Se você pegar um mendigo, todos já viram mendigo? Sim? Geralmente mendigo anda com o quê? Anda com um saco nas costas, uma sacola, não anda assim, não anda? E quando a gente é criança, né, os pais da gente colocam medo na gente, né? Eu vou te dar pro homem do saco. O homem do saco, a mulher do saco vai te pegar. Não é assim? Tinha medo. Tinha eu esqueço o nome dele lá na região. Minha mãe falava: se você não fizer isso, o homem do saco vai te pegar.
enfim. Mas se você pegar um mendigo, abrir aquele saco que ele carrega nas costas, sabe o que você vai achar ali dentro? Só porcaria, só tranqueira, caixa de fósforo vazia, embalagem vazia. Por quê? Porque o inimigo, ele quer colocar peso que não tem sentido de ser carregado, quer colocar fardo nas nossas costas que não valem a pena ser carregados, só para judiar da gente, só para fazer a gente se desgastar. Por isso Jesus pede para entregar o fardo para ele. Exatamente. Jesus fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está pesado, para de ficar carregando essas coisas, troca comigo. Para que no final da nossa vida, a gente não venha falar o que Salomão está dizendo aqui, que tudo é vaidade e tudo é perda de tempo. Façamos a nossa vida valer a pena. Façamos os nossos dias valerem a pena, para que o nome dele, do nosso Senhor Jesus Cristo, seja glorificado. Você pode ficar de pé? Você pode aplaudir o Senhor, louvar o Senhor. Pai, eu te agradeço por essa palavra, que nós possamos aprender com Salomão, Senhor, porque eu creio que o livro de Eclesiastes nos foi deixado realmente por um homem que teve tudo aqui na terra, um homem que, materialmente falando, ele teve tudo que ele desejou, mas no final da vida dele, ele viu que só essas coisas não tinham valor nenhum, não tinham sentido algum elas por si mesmas, Senhor. Que nós possamos, com todas as nossas forças, com todas as faculdades mentais que nós temos, com todo o nosso entendimento, que nós possamos, Senhor, fazer dos nossos dias aqui na terra, fazer da nossa vida aqui na terra um altar de adoração, Senhor. Que possamos carregar, sim, tudo aquilo que tivermos que levar, mas que nós troquemos os pesos desnecessários pelos princípios eternos, pelas coisas que valem a pena serem carregadas, no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Você pode aplaudir de novo o Senhor? Amém.